Eu sei que o vídeo aqui é sobre o jogo e sobre o não título do Bayern de Munique neste sábado, mas eu não poderia deixar de começar esse vídeo falando sobre o que eu achei mais bizarro, a cena mais bizarra que é a última antes de eu desligar a TV aqui. Eu não sei se é uma brincadeira do destino, se é bruxaria, se é feitiço, se ele tem duas geladeiras grudadas nos pés. Mas foi impressionante o que aconteceu hoje com o Harry Kane. Tadinho do Harry Kane. Não preciso falar aqui das qualidades do Harry Kane, ele tem sido nas últimas duas temporadas o melhor jogador do Bayern de Munique. Os números são absolutos e absurdos. Números de Lewandowski no auge do Bayern de Munique, enfim, uma influência no jogo. Contratação talvez a mais importante da história do Bayern, porque foi aquela contratação certeira, a mais cara, enfim. Só que é muito engraçado, cara, a situação como um todo, porque vejam vocês, o Bayern de Munique estava perdendo o jogo por 2-0, um jogo em que o Harry Kane, com a condição e a possibilidade de ser campeão, não estaria em campo já porque tomou um cartão. Muito azar. Estava na arquibancada lá em Leipzig. As câmeras focavam nele toda hora. Tomou 1-0, câmera no Harry Kane. O realizador depois tomou 2-0, Harry Kane. Uma cara de tristeza. Só que aí, daquelas coisas do futebol, o Bayern de Munique faz substituições no segundo tempo, muda o jogo em 2 minutos, vira a partida 3-2. Câmera no Harry Kane. Ele já não tá lá, ele desceu. Ele coloca os pés na beirada do gramado e no último lance, no último minuto de jogo, sai o 3-3 do Leipzig, que impossibilita o título. Ele desceu da arquibancada e foi pro gramado comemorar o título. E sai o 3-3, a câmera vai lá nele, pá! E a cara do Harry Kane. Pros haters é impagável. Mas chega a dar um pouco de pena, mas enfim, como a gente sabe que o Bayern de Munique vai conquistar o título sim ou sim, só um milagre daqueles malucos tirariam esse título do Bayern de Munique. No final das contas, acaba sendo uma piada, né? Mas vamos lá. Bora trocar ideia do jogo e do que eu achei desse Bayern de Munique contra o RB Leipzig. Deixa o like, comentários e inscrição. Nós estamos chegando no final da temporada e eu preciso de vocês inscritos aqui no canal para a gente tentar bater aquela nossa meta de 100 mil, né? Temos até o Mundial de Clubes para ela. Será? Será? Pode ser. Sobre o jogo em si, o Bayern de Munique com muitos desfalques esses que a gente já conhecia nessa reta final da temporada, e alguns outros, né? Como por exemplo o Harry Kane com cartão amarelo. E aí o Company colocou um time bem modificado e que, na minha concepção, mostra bastante os erros grotescos, algumas coisas por conta de fatalidades, é verdade, das lesões que não estão no cálculo, mas os erros grotescos da diretoria. Ele coloca o Urbik no gol, que vem sendo o goleiro. Na direita, o Sacha Boé, parêntese rápido, não dá mais, né? Tem que ser negociado. É um jogador que agrega muito pouco, não está no nível do Bayern de Munique, não consegue cumprir nem ofensivamente e muito menos defensivamente. E defensivamente é um caos. Posiciona errado, corre errado para trás, não consegue ter saída de bola com qualidade pela direita. Os jogadores em volta muitas vezes têm a possibilidade de passar para ele e não passam porque já não confiam que ele vai dar sequência na jogada. É um jogador que eu gostava muito da época do Galatasaray, quando chegou elogiei a contratação, mas foi um jogador que não deu certo. E aí eu acho melhor negociar para ele, para o Bayern, e enfim, porque pode ser que em outro lugar, que não seja um clube desse tamanho, as coisas funcionam. Miolo da zaga, Eric Dier, já fazendo seus últimos jogos, vai para o Mônaco. Uma pena, porque eu acho que ele seria um bom reserva para a próxima temporada. É um cara que tem bons números, boas atuações. Hoje falha no primeiro gol, é verdade, participa da falha, mas eu gosto do Dier como um reserva.
Do lado dele, o Stanisic, que pouco jogou de zagueiro essa temporada, ou jogou na lateral direita, ou jogou na lateral esquerda, e agora de zagueiro pelo lado esquerdo. E na esquerda o Laimer, que estava jogando de lateral direito. Olha só a salada que é o Bayern de Munique por conta das lesões e do mau planejamento. Meio campo com o Pavlovic e o Kimmich. O Kimmich é uma das figuras centrais desse título do Bayern de Munique. Vai ter vídeo aqui no canal depois para falarmos do título quando acontecer, mas o Kimmich faz uma temporada das melhores da carreira dele, sendo condutor do meio-campo, um cara de interceptação, um cara de chegada ao ataque, de assistências, enfim. O Kimmich faz uma temporada fantástica e o Pavlovic ainda está voltando ao ritmo. Achei que ele errou muitos passes hoje, especialmente no primeiro tempo, inclusive prejudicando no gol, né? No primeiro gol do RB Leipzig. E lá na frente, o Sané pela esquerda, que é um jogador que eu não gosto de ver pela esquerda, acho que é um jogador que não consegue se criar por ali. O Gnabry mais centralizado, ou o Thomas Müller, os dois invertendo ali papéis na centroavância, e o Olise pela direita. Pois bem, o Bayern começou o primeiro tempo muito mal. Podia ter tomado um gol, o Urbig fez uma grande defesa, o gol do Leipzig sai de um momento em que o Bayern de Munique está tentando pressionar com pouca efetividade, e todo o primeiro tempo foi assim, girando a bola com muita lentidão, com até um pouco de preguiça, enfim, pouca efetividade, pouca eficiência também na troca de posição entre o Thomas Müller e o Gnabry. O Olise não estava encaixando o jogo no primeiro tempo, e o Pavlovic erra um passe logo no início do primeiro tempo. O Xavi Simons dá uma trivela fantástica, encontra o Chesco para fazer um belo gol, né? Porque o Urbig sai errado do gol, fica pelo meio do caminho, o Eric Dyer não consegue ter a noção de espaço de onde vai surgir o Chesco e erra também no timing da marcação. O Sacha Boey a gente nem viu, estava lá em cima, e aí o Chesco faz um gol quase do meio da rua, aproveitando que o Urbig saiu mal. Foi uma falha coletiva, mas ao mesmo tempo vai na conta também do goleiro que ficou na indecisão no meio do caminho e não pode, né? Enfim, depois o Bayern toma mais um gol de bola parada, já tinha tomado dois com a Inter de Milão, toma mais um gol do Klostermann, né? Mais um erro de marcação e vira o intervalo com 2-0. Primeiro tempo horroroso do Bayern de Munique, não se encontrou, o time não estava rendendo. E aí no segundo tempo, volta o Bayern com mais bola, o Leipzig esperando, estava 2-0 confortável no placar, sentou em cima do resultado e o Kompany fez duas mudanças que surtiram o efeito, né? O Goretzka entra em campo e ele passa o Sané mais para o lado direito para acompanhar, fazer uma dobradinha com o Olise. E o Bayern de Munique melhora muito. O Coman também entra em campo, né, depois. O Bayern de Munique, o Coman vai para a esquerda, o Gnabry sai também, enfim. E o Sané faz mais essa dobradinha pelo lado direito. E logo saem os dois gols. Primeiro com o Dyer, fase artilheira dele, né? Acho que é o terceiro gol dele na sequência aí da temporada. De cabeça, jogada ensaiada, mais uma vez o Kimmich. Depois, o Bayern de Munique consegue chegar a um empate porque vacila logo no minuto seguinte, 62, 63, se eu não estou enganado, as substituições foram no 61. Com o Olise, belo gol do Olise, na falha da saída de bola do Leipzig. E depois consegue virar o jogo com o Sané, num passe sublime, um totozinho com nojo do Kimmich para encontrar o Sané. O Sané faz o 3-2. E vejam só vocês, o Sané seria o responsável pelo gol do título. Daí, é o que eu falei, desce o Harry Kane, o Bayern se acomoda no resultado, entra o Poulsen, que não é bobo nem nada, tabela com o Xavi Simons, último lance do jogo. 3-3. Loucura, né? Mas assim, ponto importante, eu acho muito mais legal ser campeão para o Bayern de Munique com o Harry Kane em campo. Então, se adiar para o próximo final de semana contra o Mönchengladbach, não é um negócio horroroso na Allianz Arena. O Bayern só iria levantar o troféu, mesmo que fosse campeão hoje, no próximo final de semana. Tem esse ponto positivo olhando o copo meio cheio. O copo meio vazio é que é o seguinte: amanhã, o Freiburg é o quarto colocado. O Bayer Leverkusen vai jogar fora de casa contra o Freiburg. Se empatar, o Bayern de Munique vai ser campeão do sofá. E sinto muito, legal ser campeão e tal, mas para mim ser campeão do sofá é um pouco broxante, sim. Mas o título vai estar lá na prateleira, os caras vão comemorar como nunca, mas
tem muito mais graça se o Leipzig não, se o Leverkusen vencer o Freiburg e depois o título em casa com o Harry Kane em campo. Mas olha, que feitiço é esse, meu irmão, que jogaram nesse número 9? 728 jogos na carreira, 31 anos, artilheiro de tudo por onde passou, vice-maior artilheiro da história da Premier League, 80 gols aí com o Bayern de Munique em 2 temporadas, e o cara parece que carrega o azar com ele. Vamos ver final de semana que vem. Tchau!